Tiago, o ministro Barroso fez quase uma frase ali existencial, né? Nós precisamos fazer com que mentir seja errado novamente. As pessoas perderam a vergonha de mentir? Perderam há muito tempo. Não só perderam há muito tempo, como o ministro Barroso, que é um homem muito culto, professor titular de Direito Constitucional, etc., vai falar sobre das verdades possíveis. É uma discussão, daí o Joel entra e arrasa sobre o tema. A grande questão que eu vejo aí, e o ministro Barroso, eu estava preocupado com a fala, o ministro Barroso vai, eu acho que num ponto que talvez desestresse a discussão. É a autorregulação das empresas e uma gerência externa que não seja do Estado. Por quê? Se nós estivéssemos começando a falar sobre uma regulamentação de mídia, seja a mídia que for, a partir do Estado e das circunstâncias sazonais de Estado, aí nós estaríamos falando de algo muito perigoso a longo prazo. Muito perigoso a longo prazo. Agora, se as empresas devem se regular, se alguns conselhos, agrupamentos gerais possam verificar ao longe e caberá apenas ao Congresso, às representações populares, delimitar, criar um marco, regulamentar de forma geral, isso talvez não seja tão problemático, mas eu ainda estou no plano do talvez não seja tão problemático quanto uma interferência de Estado sobre o que é mentira ou o que é verdade, ou até as verdades possíveis. Porque, vamos nos lembrar, temos experiências de literatura, temos Orwell, temos Philip Dick, temos uma série de questões que vão falar sobre o nosso futuro e nós já estamos vivendo aquele futuro escrito lá atrás. Nós estamos hoje num mundo conectado, nós estamos vivendo um problema sério sobre a mentira, o direito está já à bancarrota, o jornalismo sofre ataques cotidianos, até físicos. Nós perdemos a questão do fato. Nós estamos transformando o fato numa luta sobre opiniões. As pessoas tratam opinião como se fato fossem e propagam isso de forma reiterada em todas as possíveis redes sociais e métodos de comunicação. Esse é um problema grave que pode arrebentar no meio o mundo ocidental, o mundo das democracias liberais. Nós vimos que a maior parte dos crimes são cometidos hoje pela internet. O agrupamento de pessoas que vão arrebentar o Estado de Direito no dia 8 de janeiro. É possível deixar ao léu isso? Não, não é possível. Agora, nós também podemos fazer gerar o ovo da serpente, dando ao Estado o poder de dizer o que é certo ou errado? Eu sou absolutamente contra. Absolutamente contrário. Mas, vendo o discurso do ministro Barroso e uma propositura, e ele é um homem que faz proposituras, eu fico um pouco mais tranquilo porque eu temia que viesse coisa pior. Joel, definitivamente. Vamos deixar ao léu ou gerar o ovo da serpente? A provocação é muito boa. Eu acho que o Barroso identifica o objetivo. Isso eu estou de acordo com ele. A gente precisa recuperar a possibilidade da verdade na sociedade e no discurso público. Que a gente tem vivido nos últimos anos de avalanche de desinformação e de fake news num nível que a gente nunca tinha visto, em que pessoas habitam universos paralelos, em que os fatos são completamente diferentes, pessoas se alimentam assim, o tempo integral do consumo de informação delas com teoria da conspiração e com extremismo. Isso é um problema social real e sério, e é evidente que todas as instituições, inclusive os estados, têm que estar preocupados com isso. Como chegar lá, eu acho que é uma discussão eivada de complexidades e de alguns riscos que a gente pode enfrentar. O Barroso foi bastante cauteloso na solução dele. Um órgão não estatal, independente, para averiguar e para fazer certos julgamentos. Apostar na autorregulação das redes sociais. Concordo 100% nele com isso. Ainda assim, a solução que ele dá, ela não resolve os problemas principais, né? Os problemas que vão ao cerne da questão. Por exemplo, ele fala de 3 níveis. Né? O primeiro nível é que a empresa ela é obrigada, e se ela não fizer isso, ela vai ser punida, de tirar conteúdos diretamente criminosos, que atentem contra direitos humanos
ou que atentem contra a democracia. O que é um conteúdo que atenta contra a democracia? Acho que algumas coisas a gente pode concordar de bate-pronto. Se alguém tem milhões de seguidores estiver falando, vão lá para Brasília, vamos invadir, isso é quase inequívoco, atenta contra a democracia. Uma outra pessoa dizendo, eu estou suspeitando dessa urna, eu acho que a eleição não foi certa não, eu acho que a urna estava fraudada porque eu vi num vídeo ali. Isso atenta ou não atenta contra a democracia? E veja que a empresa de rede social vai ter que tomar essa decisão. Porque se ela tomar a decisão errada nesse caso, a justiça depois pode vir culpar ela pelo conteúdo ali. E se eu fosse monarquista, não poderia dizer? Olha, eu quero mudar o regime de governo brasileiro, vamos restaurar os Bourbon. A questão toda é que se cai na empresa a responsabilidade por essa decisão, sabendo que ela pode ser responsabilizada depois, o mais provável que as grandes empresas de redes sociais farão é adotar uma postura bastante conservadora que vai limitar a discussão, vai limitar o debate público, talvez de uma maneira excessiva. Por isso eu acho que é sempre muito delicado esse tipo de distinção que para os casos preto no branco é simples. Mas ela sempre tem que levar em conta os casos de fronteira e ter uma clareza muito grande sobre como esses casos vão ser lidados. E até agora a gente não tem isso. Clarissa, o ministro está aí com uma proposta de uma regulação em 3 níveis. A gente sabe que o STF está sendo ouvido, tem um PL no Congresso, tem um monte de iniciativa no Executivo, uma na AGU, outra no Ministério dos Direitos Humanos, tudo um pouco descoordenado ainda. O governo Lula já tem uma proposta sobre o que ele quer fazer nas redes sociais? Já tem um consenso? Bom, primeiro que o governo Lula tem alguns probleminhas um pouquinho mais complicados para lidar nesse momento. A verdade é que isso não está na prioridade para o governo Lula. Apesar do 8 de janeiro, apesar das propostas claro, isso está no debate, Dino. mas a questão é muito urgente na área econômica para o governo Lula. Quando a gente conversa com os líderes no Congresso, os próximos meses vão ser reforma tributária, âncora fiscal, reforma tributária, âncora fiscal. A partir agora da volta dos trabalhos no Congresso na semana que vem, aquela velha história, distribuição de cargo, liberação de emenda, para tentar ter uma base concreta para votar essas 2 propostas. Primeira, a absoluta prioridade está aí. Mas, dito isso, eu consegui assistir um trecho maior da entrevista que o ministro Barroso concedeu à Priscila, e ali ficou muito claro para mim que a defesa dele dessa regulamentação não tem a ver com nenhum tipo de cerceamento de liberdade de expressão. É apenas que a gente precisa ter critérios claros de que se uma empresa de mídia social se recusa, por exemplo, a cumprir uma decisão judicial, tem que ter uma norma clara por meio da qual ela possa ser punida ou que possa balizar a justiça, inclusive, para tomar decisões adicionais, caso isso seja necessário. O que eu acho muito curioso é como ainda, nos tempos de hoje, a gente tem uma imensidão de pessoas que se apoiam nesse discurso da liberdade de expressão para defender uma coisa às quais nós, jornalistas, estamos submetidos. A gente tem uma regulamentação, tem a Lei Geral, tem a Lei da Imprensa, a gente tem a Lei Geral das Telecomunicações, existem normas. A gente, como jornalista, se sente responsável por uma informação que a gente fala no ar. Se eu falo alguma coisa aqui contra alguém, atento contra alguém, e essa pessoa me processa, existem meios de ela correr atrás dos direitos dela, as empresas são responsabilizadas, isso tem que se aplicar a todo mundo. Mas a internet é um mecanismo de disseminação de informação com uma velocidade, uma capacidade de distribuição imensa, precisa ter regras. Ninguém está falando, nossa, agora tudo é cerceamento de liberdade de expressão. Não, às vezes é só determinar, olha, a empresa de mídia social que descumprir uma decisão judicial de retirar um conteúdo sabidamente mentiroso do ar, tem que ser responsabilizada. A empresa não pode ficar ali sem regras, eu vou viver no limbo da internet para sempre. O problema é quando o ministro coloca que nós devemos deixar o mundo da mentira e ir para o da verdade plural. Aí ele puxa o debate e aí causa, obviamente, que isso vai gerar um desencadeamento de discussão sobre o que é verdade e o que é mentira. Mas essa discussão acho que tem que valer como para as outras mídias. Eu preciso interromper esse debate rapidamente.